Boa tarde a todos. Hoje daremos início ao terceiro dia do nosso ciclo de palestras, com uma temática não menos importante que as dos dias anteriores, sobre educação patrimonial, os desafios que se tem e as possibilidades. Então, será um tema discutido hoje pela Marie Claire, do IFAM, de São Paulo, o Maurício, do MAI, e por mim, que vou apresentar as atividades de educação patrimonial da Fundação Paranambuque. Tá? Quem media a nossa discussão hoje é o professor Astolfo Araújo, e eu vou passar a palavra para ele. Muito obrigada. Bom, então, muito obrigado pela presença. Nós vamos contar, então, com a Marie Claire Neves, do IFAM, o Maurício André Silva, do MAI, que é o educador, né, do MAI. E o tema de hoje, conforme nós conversamos, né, já logo no primeiro dia desse ciclo, né, é um tema que ficou recorrente, né, quando se falou da questão legal, né, e chegou-se à conclusão de que a educação patrimonial era a ferramenta mais importante, né, para alcançar os objetivos propostos em termos de preservação do patrimônio. E então nós temos aqui então dois profissionais que vão falar com muita propriedade sobre isso. Três, na verdade, né, Marília? Não posso esquecer da Marília, né? Que dois profissionais convidados, fora a Marília, que é a organizadora. Tá bom? Então, muito obrigado. Vamos começar com a Marie Claire. Obrigado. Pode tirar mais. Tá. Não, tá tranquilo aqui. Tá tranquilo. Gente, boa tarde. Eu vou tirar a máscara, mas estamos longinhos uns dos outros. Então, boa tarde. Eu quero começar agradecendo, gente, o convite da Marília, como organizadora do evento, do MAI também, né, a iniciativa do evento, também é o meu coordenador técnico que indicou para que eu viesse conversar, falar sobre esse tema, e principalmente para as pessoas que vão interagir com essa fala, né? Dizer que a gente está sempre aberto para o diálogo no âmbito do IFAM. Então, eu começo falando exatamente desse meu lugar de fala, né? Eu vou falar sobre educação patrimonial a partir de uma instituição, né? Então, o IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que foi criado como ISFAM, em 1937, atualmente, o IFAM está vinculado, é uma autarquia vinculada à Secretaria Especial de Cultura e ao Ministério do Turismo. A instituição atua em todo o território nacional, por intermédio de suas superintendências, escritórios técnicos e unidades especiais, que tem o Centro de Documentação do Patrimônio, Sítio Burle Marx, o Paço, no Rio de Janeiro, e atua em muitas áreas, inclusive na arqueologia, né? E mais trabalha, digamos assim, mais conhecido pela proteção do patrimônio material e, mais recentemente, pela proteção do patrimônio imaterial. Mas também trabalha com patrimônio ferroviário, com controle de entrada e saída de obras de arte do país. Então, existe uma diversidade bem grande de atividades que o Instituto exerce. Então, sobre o tema de hoje, né, que é educação patrimonial. Aqui retirei de dentro da Carta de Serviço ao Cidadão do IFAM, né? Então, quando ele fala de educação, ele coloca junto com os espaços e os acervos e exposição. Então, são todas essas atividades que ele oferece ao cidadão, que ele coloca nessa caixinha da educação patrimonial, espaços, acervos e exposições. Eu destaquei duas, que é o que diz mais respeito à ponta, né? Que, no caso, a gente nas superintendências, que é a implantação das casas do patrimônio, que é, digamos, o principal instrumento, há muitos anos, que o IFAM vem usando como estratégia para tratar a educação patrimonial.
E quando a gente fala em Casa do Patrimônio, não é uma casa física, né? Hoje em dia, inclusive, a gente fala em redes do patrimônio, né? Seria realmente essa articulação com os demais instituições, os demais agentes que trabalham com a educação patrimonial nos locais, né? nos sítios, né? Então, essas casas do patrimônio, elas fazem cooperação com universidades, com prefeituras, com secretarias. Então, quando a gente fala em rede do patrimônio, casa do patrimônio, a gente está falando dessa articulação com a sociedade e com os demais agentes que trabalham com educação patrimonial. Eu destaquei aqui também que não é exatamente uma atividade da superintendência, mas eu acho que é muito importante falar, é muito importante prestigiar essa área do IPHAN, que é o mestrado profissional em preservação do patrimônio cultural, que é do Centro Lúcio Costa, né, que vem trabalhando não só com pesquisadores, mas também trabalhando com outros agentes de outras instâncias de proteção do patrimônio, como os conselhos, as prefeituras, que é justamente tentar democratizar o máximo possível o conhecimento sobre patrimônio. Que é como o professor falou, né, a educação ela se coloca como uma importante estratégia para a preservação, para o reconhecimento e para o diálogo com o patrimônio cultural. Então, quando a professora Marília fez o convite, lá em abril, para o IPHAN falar sobre os desafios da educação patrimonial, a lista não acaba. São muitos desafios que são colocados para a educação patrimonial. Então, a gente vai conversar um pouco sobre alguns deles hoje. Então, o primeiro desafio é justamente a afirmação dessa ideia ampliada de educação patrimonial, né? Que essa ideia, esse nome, educação patrimonial, ele passou a ser usado de uma maneira mais comum a partir da década de 80, a partir de uma experiência que aconteceu no Museu Imperial de Petrópolis, do Rio de Janeiro, que ele foi inspirado no trabalho pedagógico desenvolvido na Inglaterra, que é o Heritage Education, né, que é a educação patrimonial, que foi trazido pela professora Horta, e que foi a educação patrimonial, ela, embora se você ler a publicação, você vê que ela deixa aberta, mas foi muito tempo apropriada como se fosse uma metodologia única, né? Como se a educação patrimonial fosse algo, uma metodologia pronta que pode ser usada nos mais diversos casos. E isso ficou durante 10 anos, sendo realmente uma referência. Tanto que, hoje em dia, se você colocar educação patrimonial no Google, o que vai aparecer vai ser a publicação do Guia de Educação Patrimonial, né? Então, durante muito tempo, essa publicação ela foi muito usada por professores da educação formal, de todos, né? Tanto da rede pública quanto da rede privada. Esse guia vem sendo usado até hoje, né? E ele só foi, digamos assim, tratado do IPHAN de uma maneira diferente mais recentemente, né, que a partir de outras publicações que foram feitas pelo IPHAN em 2016, principalmente, que foi a publicação dos inventários participativos. Mas, antes de falar dessa nova ferramenta que o IPHAN disponibilizou, é importante a gente dizer que a educação patrimonial ela não foi inventada pelo IPHAN e nem começou na década de 80, né? Que educadores de museu, de organizações da sociedade civil, elas vêm fazendo educação patrimonial, conforme a gente entende hoje, há muito tempo e de forma exemplar, né? Não é só o que está dentro dessas metodologias que a gente vai chamar de educação patrimonial. A gente entende essa ideia ampliada de educação patrimonial. Então, a gente pode destacar como entidades que vêm fazendo educação patrimonial a Fundação Casa Grande, na cidade de Nova Olinda, no Ceará. O Museu Republicano de Itu vem desenvolvendo um trabalho de educação patrimonial muito sério, que não necessariamente é chamado de educação patrimonial, mas que é educação patrimonial, em Itu. O Colégio Miguel de Cervantes, agora há pouco a gente estava conversando sobre escolas particulares e escolas públicas, o Colégio Miguel de Cervantes, aqui em São Paulo, também faz um trabalho de educação patrimonial exemplar, né? Ele é uma escola particular aqui em São Paulo.
Então, isso é uma coisa que é importante de ser dita. E, em 2016, a gente teve essa publicação, que é uma proposta, tá? Também não é uma metodologia fechada, que são os inventários participativos, que vão ao encontro dessa definição que eu estou mostrando para vocês aqui, que é a nossa definição contemporânea de educação patrimonial, que são os processos educativos formais e não formais, construídos de forma coletiva e dialógica, que tem como foco o patrimônio cultural, socialmente apropriado como recurso para a compreensão sociohistórica das referências culturais, a fim de colaborar para o seu reconhecimento, valorização e preservação. Então, o primeiro desafio é justamente usar essa visão ampliada do que é educação patrimonial. E que ela não é uma metodologia única, mas que ela é adaptada, como ele mesmo fala aqui, que ele precisa ser construído. Esses processos educativos, eles precisam ser construídos caso a caso e sempre baseado no diálogo. E outra coisa também que eu gostaria também de enfatizar é que a educação patrimonial, a gente estava conversando agora há pouco também, ela não é somente, apesar de que isso não seja pouca coisa, né? Ela não é somente a transmissão da informação, né? A transmissão da informação, a disponibilização, a democratização da informação é a base. Mas a gente quer que a educação patrimonial seja muito mais do que isso, né? Que ela seja um estímulo, né? Que ela seja realmente algo que vai provocar os processos educativos, né? Que é a capacidade das pessoas aprenderem. Então, a gente não quer nunca que a educação patrimonial seja apenas a disponibilização, muito embora isso seja a base de tudo, né? Mas o importante é o estímulo, as trocas, a horizontalidade e que isso tudo vá realmente construir o conhecimento dentro dessa definição que a gente traz aqui na portaria do IPHAN, que é a portaria número 137 do ano de 2016. Então, esse é o primeiro desafio da educação patrimonial, a nosso ver. O segundo desafio da educação patrimonial é a articulação das diferentes ideias de patrimônio cultural, né? Então, o patrimônio é o objeto da educação patrimonial, né? Então, no momento que a gente precisa alinhar essa ideia de patrimônio, isso, lógico, que é um desafio para a educação patrimonial. E o primeiro deles, que a gente fala, é a separação entre material e imaterial. Aqui a gente deixou aqui a Constituição, que vai dizer o que é patrimônio e que a gente tem sempre como pano de fundo essa definição da Constituição de 88. Mas eu vou trazer aqui umas outras observações voltadas para esse consenso do que é patrimônio cultural, para além dessa definição que a nossa Constituição traz. E ela, inclusive, ela fala aqui que é material e imaterial. Ela menciona aqui que o patrimônio ele tem essas duas dimensões. Então, é importante que a gente entenda que o patrimônio cultural, embora a gente disponha de instrumentos de preservação separados, que é o decreto e os dois decretos, né? O decreto do patrimônio material e do imaterial, a gente tem formas de proteger diferentes, mas que todo patrimônio material tem uma dimensão imaterial e, ao contrário, também. Então, isso também é um desafio e isso tem muito impacto na hora que a gente vai trabalhar com educação patrimonial. E, aparentemente, isso já existe um consenso de que não existe essa separação. Mas, ainda assim, acho que muito por conta dessas práticas de proteção, ainda eles são tratados de forma separada. Da mesma forma, existem outros pensadores que tratam o patrimônio, que já vêm dialogando com essa forma de ver o patrimônio. Existe uma pesquisadora, Laura Jane Smith, que ela fala em patrimônio como performance, né? Que é o patrimônio que ele não está nos objetos, mas ele está na atribuição de valor.
E isso, quando a gente vai trabalhar com os processos educativos, isso pode ser um fator que vai colaborar com a gente entender que a gente vai trabalhar, escutar as pessoas, a gente vai trazer informação e que a gente vai construir um conhecimento e que isso é uma performance de patrimônio. E, além da Constituição Federal, a gente tem também os órgãos internacionais, né, que vai falar sobre o que é patrimônio de uma forma mundial, né, que é a Unesco. Né? Então, aí a gente tem o valor excepcional universal, que mesmo o valor excepcional universal, ele foi visto anteriormente, ele tinha um conceito, mas depois ele foi admitido de que, na verdade, esse valor excepcional universal ele depende unicamente dos componentes do Comitê do Patrimônio Mundial. Então, mais recentemente, ele é reconhecido, reconhecendo as possíveis variações nas atribuições de valor, o valor excepcional universal, conforme a concepção do Comitê do Patrimônio Mundial, com o apoio das organizações consultivas que avaliaram a proposta de inscrição do bem na lista do Patrimônio Mundial na altura da inscrição. Então, a gente vê aí como que essa definição de patrimônio ela não é realmente nada muito rígida, né? Que aí depende da atribuição de valor, atribuição das pessoas, dos sujeitos. Essa natural diversidade das atribuições de valores é também grande estímulo aos sujeitos inseridos nas ações de educação patrimonial, para a constante busca do entendimento do valor cultural. Aí a gente traz o professor Ulpiano Bezerra de Menezes, que fala que o valor cultural é entendido como o potencial de qualificar qualquer tempo ou segmento da vida humana integral e seus processos de socialização pela interação recíproca com os espaços, coisas e práticas. E essa atribuição de valor está ligada à ideia de referências culturais. A gente vai falar de uma outra ideia que diz respeito a esse alinhamento do que dentro desses processos educativos a gente está tratando como patrimônio cultural, que são as referências culturais. Inclusive, a ferramenta do inventário participativo, que é a ferramenta que o IPHAN trabalha atualmente, mais recente que o IPHAN trabalha atualmente, ele não trabalha com o inventário do patrimônio, mas ele trabalha com essa ideia de referências culturais. E que inclui o entendimento, referências culturais incluem o entendimento e reconhecimento de novos possíveis significados dos bens, a chamada ressemantização, além da aceitação de sua temporalidade. A identificação de referências culturais, aí já vai ser a professora Fonseca, né, a Maria Cecília Londres da Fonseca, que ela diz o seguinte, que... Onde começa? Trata-se de identificar na dinâmica social em que se inserem bens e práticas culturais, sentidos e valores vivos, marcos de vivência e experiências que conformam uma cultura para os sujeitos que com ela se identificam. Então, a gente começa a falar de patrimônio cultural não apenas com o que já é reconhecido pelo Estado, mas também pelo que é reconhecido pelos os próprios grupos sociais. Uma outra forma de tratar o patrimônio cultural, buscando escapar de possíveis imposições do discurso autorizado do patrimônio, discurso autorizado do patrimônio a gente chama que são aquilo que é produzido por todos nós, né? Nós, dos órgãos de preservação, pela academia, pelos museus. A gente está sempre nas escolhas da gente, na escolha numa curadoria, na publicação de um artigo, no caso do IPHAN, até numa visita técnica, a gente entende que a gente está colocando uma forma de pensar. Esse é o discurso autorizado do patrimônio, né? E é entender o patrimônio cultural não mais como os objetos, lugares ou práticas em si, mas sim como uma ação, um processo ou, de fato, uma performance, em que identificamos valores e sentidos culturais e sociais que nos ajudam a dar sentido ao presente, às nossas identidades e aos sentidos de lugar físico-social, né? Esse é um trecho da Laura Jane.
Então, finalizando, as ideias sobre as definições do patrimônio cultural não se limitam às que foram citadas até aqui. Outras relacionadas principalmente aos usos e funções como patrimônio, como monumento, documento, atração, atendimento a mercados, sejam eles turismo, moda, entretenimento, imobiliário, mercado imobiliário, impactam as ações de educação patrimonial porque direcionam educadores e educandos para o atendimento de necessidades possivelmente conflituosas, conflituosas com o próprio bem-estar e direitos culturais dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Então, assim, as formas como o patrimônio é visto é muito mais do que isso, né? Isso aqui eu falei um pouco do que a gente sente quando a gente vai trabalhar. A gente fez um trabalho junto com a Rede Paulista de Educação Patrimonial, lá no Minhocão, ou mesmo quando a gente vai para os processos de educação patrimonial no contexto de candidatura a patrimônio mundial, a gente sente esses desafios, né? A gente tem, por exemplo, quando a gente traz uma narrativa que é documentada, que a gente traz o pesquisador para falar, muitas vezes isso causa desconforto, tanto na população quanto em autoridades, que vem questionada um valor atribuído patrimonial que é muito caro para ela. Então, quando vem uma nova narrativa para falar sobre aquele patrimônio, normalmente acontece conflito. Bom, o próximo desafio que a gente traz é justamente a adoção das diretrizes propostas que a gente mesmo se propõe, né? Uma são as diretrizes que a gente tem dentro do IPHAN, né? Que ele vai dizer quais são as diretrizes que a educação patrimonial precisa atender dentro do IPHAN. Mas existem outras diretrizes que a gente pode trazer para a gente, né? Que aí a gente vai falar um pouco aqui. Dessa Portaria 137, de 2016, que traz essas diretrizes, a primeira, né, que é incentivar a participação social na formulação, implementação e execução das ações educativas, de modo a estimular o protagonismo dos diferentes grupos sociais. Com algumas exceções, existe certa dificuldade para o incentivo da participação social na formulação das ações. A gente precisa garantir recursos para... Eu vou falar, digamos, específico do IPHAN. A gente faz um planejamento e é um desafio a gente trazer a sociedade, trazer os educadores, trazer a população para pensar logo no início a educação patrimonial, né? A gente normalmente tem que fazer os planos de ação, deixar para verificar se a gente consegue algum recurso para fazer aquele plano de ação funcionar. Então, essa participação na formulação dessas ações educativas é um desafio muito grande, que elas costumam ser pensadas pelos próprios proponentes, em geral pelos educadores, e depois é que elas são levadas para os participantes. E isso é um desafio, né? Como que a gente vai trabalhar e fazer com que essas ações de educação patrimonial elas sejam construídas coletivamente de fato, né? Atendendo à necessidade de planejamento, obtenção de autorizações, mobilização para uso de todos os tipos de recursos, sejam materiais, humanos, financeiros. Agora, quando a gente fala de incentivo na implementação e execução, aí a gente já vê que o desafio ele é menos difícil, né? A gente consegue fazer isso junto com o protagonismo dos participantes. A segunda diretriz é integrar as práticas educativas ao cotidiano, associando os bens culturais aos espaços de vida das pessoas. Bom, trabalhar associando esses bens culturais nas atividades educativas é até um facilitador, né? Então, as pessoas é bem natural, né, que os sujeitos eles se sintam mais confortáveis frente ao que é caro, familiar, conhecido, né? Então, essa diretriz ela beneficia os processos educativos, o que
pode acontecer como desafio é quando esses espaços eles ficam inacessíveis, esses espaços e esses bens, né? Por exemplo, se a gente tem um museu fechado, que tem um acervo que é importante para aqueles grupos sociais, ou quando o espaço onde era realizada uma determinada celebração ela está inacessível. Então, isso pode dificultar o atendimento dessa diretriz. A terceira, valorizar o território como espaço educativo, passível de leituras e interpretações por meio das múltiplas estratégias educacionais. Aqui a gente vê a importância do reconhecimento das leituras e interpretações não oficiais. Isso que eu acabei de citar agora há pouco, né? Que a gente, às vezes, verifica, acontece, né? A gente verifica a reação de alguns atores quando são iluminadas outras narrativas, né? Que vão de encontro àquelas que já são oficiais e que já foram internalizadas e são valorizadas e institucionalizadas. Mesmo que essas novas narrativas sejam pautadas em documentos, que sejam pesquisas sérias, e isso dá algum ruído. E é importante que a gente também escute as narrativas e as memórias dos grupos sociais, né? Fazer roda de conversa, escutar as memórias recentes, entender quais são as atribuições de valor que são feitas em relação àquele bem cultural. E não é simplesmente para a gente escutar e trocar, mas é muito importante também como subsídio para o desenvolvimento de políticas de proteção, né? É importante saber qual que é o valor que as pessoas atribuem para o bem cultural, porque isso deve servir de base para a proteção, né? Que é realmente um objetivo final, né? É atender a sociedade. A quarta diretriz é favorecer as relações de afetividade e estima inerentes à valorização e preservação do patrimônio cultural. E esse é meio óbvio, né? Eu só coloquei aqui um adendo, né? Que a gente favorecer dessa afetividade, mas nunca deixar de estimular a busca de conhecimentos novos e a adoção de uma postura crítica, né? O diálogo, um incentivo para o diálogo, para que realmente as pessoas, os educandos e os próprios educadores se aprofundem, saiam da superficialidade daqueles bens aos quais eles têm afetos, eles são afetados, e realmente possam questionar, valorizar, mas valorizar de uma forma consciente, né? E verificar realmente como que isso beneficia a vida das pessoas, que, no final das contas, o final de todos os processos é o bem-estar das pessoas, né? Então, isso é favorecer a afetividade, a estima, sim, mas que essa afetividade, essa estima seja consciente, né? Seja racional. Se é que afeto pode ser racional, né? Vai entrar numa outra história que eu não sou capaz de discutir. Já está no 4. Tá. Considerar a intersetorialidade das ações educativas, de modo a promover articulações das políticas de preservação e valorização do patrimônio cultural, como as da cultura, turismo, meio ambiente, educação, saúde, desenvolvimento urbano e outras áreas correlatas. Então, o conhecimento do patrimônio cultural apresenta-se como uma das bases para o desenvolvimento de políticas. Isso que eu acabei de falar, né? Então, entender o valor atribuído, ele é base para o desenvolvimento de outras políticas, sejam elas de sua própria área, como também para as demais aqui citadas. Considerar a evidente transversalidade é importante e atesta a potencialidade de contribuição da construção do conhecimento na área do patrimônio cultural para a educação como um todo, né? Aí o 7. Incentivar a associação das políticas de patrimônio cultural às ações de sustentabilidade regional e nacional. Aí é um perigo falar sobre isso, né? Falar assim sobre sustentabilidade, desenvolvimento sustentável. Aí realmente implica na gente entender o que a gente entende por sustentabilidade, o que a gente entende por desenvolvimento, qual que é o desenvolvimento ideal. Eu também não tenho como
dar uma resposta, trazer alguma coisa pronta, né? A gente trabalha com a ideia de sustentabilidade, aquela ideia padrão, né, da Comissão de 1987, que diz que sustentabilidade é suprir as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem suas próprias necessidades. Bom, isso tudo tem a ver com a preservação do patrimônio cultural, né? Que esses valores atribuídos na contemporaneidade não sejam comprometidos para as gerações futuras, que elas possam ter contato tanto com as evidências materiais que a gente tem hoje, que são atribuídos valor, quanto de práticas que são feitas hoje, que podem se perder ao longo do tempo e que as próximas gerações não vão ter a oportunidade de participar, né, de vivenciar. Então, repetindo, né, incentivar a associação das políticas de patrimônio cultural às ações de sustentabilidade regional e nacional, né? Então, isso, sem dúvida nenhuma, é um desafio da educação patrimonial conseguir atender a essa diretriz. Então, além dessa ideia de sustentabilidade, tem também os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né, os ODS, que são muitas, né, são 17. Tem algumas que a gente pode fazer alguma ligação com as atividades de educação patrimonial, como o Objetivo de Educação de Qualidade, igualdade de gênero, redução das desigualdades. Aí fala de novo sustentável, né? E a gente sempre deixa esse conceito de sustentabilidade atrelado a essa ideia de sustentabilidade, mas a gente sabe que existe muita discussão hoje em dia sobre isso. E paz, justiça, instituições eficazes. Então, são diretrizes que não estão aqui nessa portaria do IPHAN, mas que elas acabam sendo tangenciadas por essas diretrizes, né? Esses objetivos de desenvolvimento sustentável, seja o que é desenvolvimento, né? Eu sempre fico meio tímida de falar sobre desenvolvimento e sustentabilidade. Eu fico assim com o pé assim pisando para não com certeza existem muitos pesquisadores, conhecedores, gente que trabalha realmente com essa área que tem muito mais capacidade para falar sobre isso. Isso. Então, essa é a 8ª diretriz seria considerar o patrimônio cultural como tema transversal e interdisciplinar. Assim, patrimônio está em todas as separações, todas as compartimentalizações do conhecimento, né? Ele pode estar na geografia, ele está na história. A gente já teve ação até de professor de matemática que trabalha com patrimônio cultural, né? Ele pode ser inserido, ele está em todas as áreas de conhecimento, né? Então, considerar que é um tema interdisciplinar, isso é fato. E é transversal também, né? Porque ele vai trabalhar com a formação da cidadania, ele tem uma preocupação social, né? Então, ele é um tema transversal, né? E a gente usa essa conceituação de interdisciplinaridade e temas transversais do MEC, né? Lá de 1988, que ele fala dos temas transversais. Então, isso é também um desafio da educação patrimonial. Então, além de questões relacionadas com a sustentabilidade, a Unesco também contribui com direcionamentos no campo da educação. Aí também é um outro... É uma outra referência, né, para a gente. Eu estou trazendo isso no intuito assim, de contribuir, trazer mais referências, mas realmente buscar ver que a gente, quando trabalha com educação patrimonial, a gente trabalha com um conjunto de diretrizes, mas a gente tem um mundo de outras diretrizes que a gente pode trazer para dentro dos processos educativos, né? Os pilares da educação da Unesco, né, que é o relatório da Comissão Internacional para a Educação no Século XXI, de 2010, já tem bastante tempo, né, como o presidente foi Jacques Delors, mas ele fala sobre a ideia de educação ao longo da vida, que eu acredito que pode também ser uma referência, um norte para a gente trabalhar com a educação patrimonial, né, que
educação ao longo da vida, ela é pautada, né, em 4 pilares, né? Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser, né? E, se vocês tiverem interesse, eu recomendo a leitura do relatório, porque é bastante interessante para quem trabalha com educação patrimonial. Eu acho que é bastante inspirador. Então, agora, qual que é o outro desafio? Que é escolher, conjugar, implementar as melhores e mais adequadas metodologias e estratégias para cada caso específico, né? Isso é um desafio gigantesco, né? Como que a gente vai fazer um diagnóstico e identificar quais são as estratégias que a gente vai usar para trabalhar com patrimônio cultural em processos educativos? E a gente precisa pensar isso caso a caso, né? As metodologias e estratégias devem ser resultado da observação do contexto, né? Tem a questão contextual, a questão estrutural, a questão conjuntural, tendo sempre em vista quais são os objetivos educacionais a serem alcançados e quais as diretrizes que a gente vai seguir. O repertório de experiências não cobre, nem poderia cobrir a diversidade de todos os casos, né? Seria uma utopia achar que a gente vai ter um conjunto, um repertório de estratégias e metodologias que vai atender todos os casos, né? Então, a gente sempre acha que precisa realmente entender onde que a gente está atuando para fazer uma educação patrimonial que vá ao encontro do que realmente, qual que é o objetivo daquele processo, né? No entanto, já podemos observar que, nos últimos anos, cresce a preocupação com o compartilhamento de práticas por intermédio de artigos acadêmicos, projetos educativos, por exemplo, né? Então, hoje em dia, a gente já vê que tem uma preocupação realmente de compartilhamento dessas experiências de educação patrimonial. Embora não haja receitas de educação patrimonial, reflexões de educadores da área apontam para uma restrição da educação patrimonial informativa, né? Então, apenas assim... e aí eu repito, eu nunca estou dizendo que a informação não é importante. A informação, o registro do que já foi escrito sobre aquele bem, as pesquisas, tudo isso é fundamental, mas ela precisa ser seguida, ser acompanhada por um processo de estímulo, de questionamento, de fazer com que os educandos e educadores construam o conhecimento de uma forma conjunta, né? Então, existe a gente tem casos, né, que a população, no caso, já reconhece um bem, atribui valor a um bem patrimonial, todos concordam, tem pesquisa, livros escritos sobre o assunto, mas nem mesmo tudo isso consegue proteger um bem cultural, né? O bem cultural, para ele ser mantido, precisa muito mais do que informação, né? Precisa realmente ter a motivação para que aquele bem perdure ao longo do tempo. As metodologias e as estratégias precisam incentivar o educando a construir o conhecimento. E aí, mais uma vez, eu falo, adotar a necessária postura crítica frente ao que lhe é apresentado, dialogar com os outros e se aprofundar, se olhar e reconhecer seus afetos. O que fazer para conseguir isso é um desafio dos educadores, junto com os educandos, né? E aqui a gente inclui todos os envolvidos, né? Os gestores, os próprios educadores, a sociedade civil, todos colaboram de alguma forma para o desenvolvimento desses processos de educação patrimonial. Dentro do IFAM, a gente tem os marcos legais que nos indicam, né? A gente tem a Portaria 137, de 2016, que vai falar que as estratégias para a educação patrimonial dentro do IFAM são as casas do patrimônio, e aí ele qualifica, né, aquilo que eu falei, que quando a gente fala casa do patrimônio, a gente está falando de rede do patrimônio, não é uma casa física, né? Eles devem ser resultantes de um arranjo institucional entre o IFAM, a comunidade local, sociedade civil e demais instituições públicas e privadas para a promoção de ações educativas, visando fomentar e favorecer a construção do conhecimento e a participação social
para o aperfeiçoamento da gestão, proteção, salvaguarda, valorização e usufruto do patrimônio cultural brasileiro. Essa portaria ela já é bastante conhecida, a gente já estava conversando com a Marília hoje, mas tem uma outra portaria que não é já não é tão usual a gente ver que ela é citada, que é a portaria que fala é a portaria 375, que fala da proteção do patrimônio material, mas a gente pode ter como referência também. Então, são os instrumentos de educação patrimonial associados aos processos de patrimônio cultural material. O inventário participativo, que eu mencionei para vocês, que é uma proposta que o IFAM fez, que está dizendo como que a gente pode trabalhar a educação patrimonial. Então, a gente não diz que essa é a única, mas é uma proposta que vem sendo bastante utilizada. As redes do patrimônio, que são as casas do patrimônio, e projeto integrado de patrimônio, de educação patrimonial. Vai o parágrafo único dessa portaria. A existência, isso é importante falar isso aqui, porque aí ele fala que não é só esses processos, né, que é uma receita e que deve ser usada. Né? Ele fala, a existência de instrumentos específicos associados ao processo de educação patrimonial não impede que sejam utilizados para cumprimento de seus objetivos outros instrumentos, ferramentas, procedimentos e metodologias, quando estes se apresentarem mais adequados ao objeto ou natureza de preservação a ser executada. Às vezes, a gente pode escutar isso e achar que nem precisava falar isso, né? Lógico que precisa ter outros. Mas a gente sabe que, durante muito tempo, a ideia de educação patrimonial ficou muito, muito encarada com o que constava no guia de educação patrimonial, que é como tem hoje. Né? Então, isso, às vezes, é importante ser falado, porque realmente para entender que é algo aberto, né? Que a educação patrimonial ela é aberta e ela precisa ser adequada a cada realidade, não só a realidade onde ela vai ser aplicada, mas também ao agente que vai estar fazendo aquela ação. Então, isso precisa ser adequado, não é nada rígido, precisa ser adequado a cada caso. Aí eu trouxe isso aqui, que a gente tem uma pessoa dentro do IFAM, que agora está licenciada, está fazendo doutorado, que é a Sônia Rampin, que ela é uma referência dentro do IFAM quando a gente fala de educação patrimonial. E eu fui conversar com ela, dizer, Sônia, vou me pedindo para falar sobre desafios de educação patrimonial. E a lista é muito grande. Aí a gente conversou, e ela me passou esses dados. Eu acho que é legal compartilhar, isso vai ser compartilhado, tá? Isso é pensamento da Sônia. Ela é uma grande pensadora da área da educação patrimonial. E ela fala muito dessa questão, porque ela fica na sede, né? Está lá em Brasília, tendo uma visão de todo, mas ela está sempre no campo. Né? Então, ela está sempre trabalhando indo trabalhar diretamente com o público final. Né? A gente, em São Paulo, a gente trabalha muito com professores, a gente trabalha muito quando a gente é procurado, aí a gente atende para pessoal do SENAC, enfim, muitas pessoas chegam com algumas demandas e a gente atende, mas a Sônia não, a Sônia ela faz o projeto, ela foi em Pernambuco, fez um projeto maravilhoso lá, lógico que não era só ela, era uma equipe enorme, né? Mas é ela que eu tenho maior contato, né? Que gerou uma publicação, uma exposição, que trabalhou justamente sobre novas atribuições de valor e novos sentidos para os fortes de lá de Pernambuco que estão na candidatura a patrimônio mundial. E para a Sônia, ela fala o seguinte, que é desafio da educação patrimonial exercitar novas metodologias e estratégias que colaborem para a visibilidade das múltiplas narrativas sobre patrimônio, que vai muito ao encontro desse trabalho que foi feito em Pernambuco, né? Que é dar visibilidade para múltiplas narrativas, né? Que isso é uma preocupação muito grande que tem quando a gente trabalha com educação patrimonial como construção de conhecimento, que essa construção de conhecimento ela vai levar em consideração as narrativas que já foram escritas, que foram pesquisadas, que estão institucionalizadas, mas que existem outras narrativas que estão invisibilizadas, né? Que a educação patrimonial ela se propõe a dar visibilidade. Ampliar a variedade de suporte dessas narrativas. Né? Então,
a arte, né, como a Marília trabalha com arte, né, da arte rupestre, então, os processos poéticos, né, como que essas narrativas sobre o patrimônio cultural, ela não é apenas o que está escrito ou que é registrado no audiovisual, não, ela pode vir de outras formas. Reconhecimento da pluralidade, da diversidade de conhecimento sobre patrimônio, em interseção com interações dinâmicas, onde nenhuma narrativa é desqualificada e nenhuma narrativa é única, nem mais importante, né? Mas, veja bem, a gente dá visibilidade, a gente horizontaliza, mas a gente não pode perder de vista a questão racional, né? O diálogo, né? Então, todas as narrativas visibilizadas, mas elas precisam ser objeto de diálogo, né? A gente precisa estar aberto, né? Todos os lados abertos para que haja realmente uma troca e que o conhecimento seja construído, mas seja construído da melhor forma que se consegue ter, da forma mais democrática, da forma mais horizontal. Compartilhar experiências que evidenciem práticas de escuta, de novo, e visibilidade das múltiplas narrativas sobre patrimônio cultural em diferentes territórios e contextos culturais, né? Isso é uma preocupação muito grande da Sônia, né? Ela está sempre falando dessa questão da visibilidade das múltiplas narrativas. E aí outra preocupação é justamente como que a gente vai trabalhar com essas práticas educativas frente às crises que a gente está vivenciando hoje no Brasil e no mundo, né? Nos contextos das crises atuais, mapear os riscos à preservação do patrimônio, identificar estratégias de mobilização e educação que podem se priorizar para as resistências e insurgências. Estratégias de sensibilização, acesso ao valor afetivo do patrimônio e construir um arcabouço conceitual fundamentador num campo de reflexão. Aí que a academia também tem um papel muito importante, né? Que é como que a gente vai, a gente que está na prática, né? A gente vai muito buscar essas reflexões que são feitas no campo do patrimônio, né? Que vai servir de base para a gente, né? Então, construir esse arcabouço conceitual, porque eu fico preocupada em falar sobre o conceito principalmente de desenvolvimento, né? De sustentabilidade. Eu sei que tem muita gente pensando e que tem um pensamento mais avançado sobre esse assunto, mas é importante construir esse arcabouço conceitual que vai servir de base para quem está realmente na ponta. E aí, bom que a Marília está dos dois lados, né? Está refletindo, está pensando. Não que quem está no campo não pense, lógico que pensa, mas a academia tem um repertório conceitual muito amplo, né? E consegue, digamos assim, comunicar isso de uma maneira exemplar. Agora já estou acabando. Então, aí já é mais da minha área, assim. Eu não me apresentei, mas eu vim da área da gestão, tá? Eu entrei no IFAM pela porta do planejamento e gestão, mas trabalho já no apoio a essas ações de educação patrimonial. Na verdade, eu entrei no IFAM e já fui predestinada. E, então, aí mais assim nessa área de gestão, o que eu vejo assim como desafio para a educação patrimonial, né? Então, essa articulação entre os agentes, né? Essa inserção com a educação formal. O IFAM teve, até 2016, um trabalho junto com o Ministério da Educação, que era o Programa Mais Educação, que era uma atividade que diversas atividades de várias áreas de conhecimento, que era para ser realizadas no contraturno. E existia uma prática que colocava dinheiro direto na escola para desenvolvimento dessas atividades no contraturno. E um desses temas era o patrimônio cultural. E o IFAM fez essa parceria e isso funcionou até o ano de 2016, esse programa Mais Educação. E também um outro desafio, né, falando da articulação entre os agentes, né, é o incentivo para projetos pedagógicos, né? A gente não perde uma oportunidade de estar junto com prefeitura, mesmo a diretoria de ensino do Estado, para estar realmente
propondo que a gente traga o tema do patrimônio cultural para dentro da educação formal. Outro desafio nessa articulação entre os agentes são as pontes com educadores de áreas afins, né? E, por exemplo, educadores de museu são parceiros assim inestimáveis para a educação patrimonial, né? Educadores, a equipe do Museu lá de Itu tem um trabalho muito bacana entre a gente. A gente fez um trabalho também junto com os educadores da Pinacoteca. Então, essa arte de construção de pontes com esses educadores, e a gente não tem tanto, mas é desejável que se tenha com os educadores, até educadores ambientais, que é uma área que é afim quando a gente está falando de patrimônio cultural. E lembrando também que a gente vai fazer essas pontes, mas que esses agentes, principalmente os educadores dos museus, eles fazem educação patrimonial, né, de forma exemplar. Não é a educação patrimonial conversando com a educação museal. Essa ponte ela já existe, né? E outra coisa, esse é diálogos com gestores públicos, né? A experiência da gente diz que é muito importante a gente chegar para falar sobre patrimônio. A gente sabe como que muda a cada mandato, a cada gestão, chega uma equipe nova. E aí é importante a gente falar sobre patrimônio cultural, até para ver uma troca e trazer isso que a gente está conversando aqui, conversar com eles, conversar com os gestores dos municípios. Isso é fundamental, porque a gente observa que, muitas vezes, o gestor que chega tem uma visão de patrimônio cultural bem diferente da forma como a gente entende. Então, isso é um desafio enorme, né? Porque agora você imagina, cada vez que troca uma gestão, um novo secretário de Cultura em todos os municípios do Estado de São Paulo, no Estado. Então, isso é um desafio, mas que eu acho que isso pode ser feito pelo órgão, no caso, o IPHAN, mas por todos nós, né? Pela academia, pelos próprios cidadãos, né? E chegar e falar, olha, não, patrimônio cultural ele precisa ser preservado, você não pode fazer uma festa aqui que vai assim, colocar em risco um bem que a população atribui valor. Você não pode proibir de ter essa manifestação cultural na praça, porque essa manifestação cultural ela é importante para a população. Então, como cidadão, também é importante haver essa troca, sem tirar a responsabilidade, lógico, dos órgãos de preservação. E a outra que também foi do papo que eu tive com a Sônia, né, que ela fala sobre essa articulação, né, atuar em redes, formar redes, conselhos, fóruns e processos participativos, né. Como eu falei, a Casa do Patrimônio, ela é a rede do patrimônio, né, que é muito importante a gente pensar em rede. A gente sabe também que a ideia do conceito de rede também a gente trabalhou conjuntamente com a Rede Paulista de Educação Patrimonial. Então, a gente sabe que a rede ela é muito fluida, né? Ela se constrói, aí as pessoas têm outros interesses e vão. Então, trabalhar em rede é um desafio, mas vale a pena. Eu acredito muito no trabalho em rede, na formação de redes, que isso é um desafio relacionado com a articulação. Outra gestão. Gestão é problema em qualquer lugar, né? Então, não é só no patrimônio, né? Então, isso que a gente falou agora na questão da conquista dos recursos, né? Que os recursos eles são escassos, né? Para a gente trabalhar com a educação patrimonial, e os recursos eles são limitados, mas as necessidades são ilimitadas, né? Então, aí tem o pessoal que tem um projeto que vai recuperar um telhado de um bem, e tem uma outra ação, ou seja, e o recurso ele vai precisar ser dividido entre essas ações, né? Então, é um desafio, né? Mas isso eu não vou trazer que é do patrimônio, porque a gente sabe que isso é do sistema mesmo, né? Essa escassez de recursos humanos, materiais, financeiros, e essa conquista desses recursos, elas precisam
ser também tratadas de uma forma especiais, né? Então, e essa conquista ela pode vir tanto dos orçamentos em si, das instituições, também emendas parlamentares, os editais, né, que são sempre disponibilizados de recursos. Então, isso é um desafio da educação patrimonial, trazer para a educação patrimonial esses recursos que são disputados por muitos projetos, né? Planejamento e coordenação também é um desafio, né, que a gente fazia, aquilo a gente já citou aqui antes, da gente fazer o planejamento, a gente quer fazer um planejamento participativo, onde todo mundo faz, e aí a gente tem aquela dificuldade que a gente precisa fazer tudo muito rápido para a gente ter maior condições de executar. Então, esse planejamento ele é um desafio, né, o planejamento, e depois que o planejamento, a coordenação também das ações de educação patrimonial também é um desafio, né? Você fazer funcionar, sei lá, o que Marília fez hoje aqui, né? Essa coordenação, né? Tem a estrutura daqui, os professores que vêm, então tem uma coordenação, tem uma dinâmica que precisa ser atendida, que não pode ser negligenciada, né? Que é importante. E uma outra coisa também que é bem chatinha de falar, que a gente sabe que quem é de humanas, então, não gosta de nada, né? Falar de indicador, de critério. O pessoal não gosta. Quer dizer, eu tenho muita dificuldade, né, de definir, trabalhar com educação. Antes eu trabalhava também com processos educativos. Como que a gente vai medir, né, os resultados no processo educativo? Eu vou medir o quê? Com a quantidade de cursos que eu dou? Não, não é, né? Não é um indicador a quantidade de cursos. Mas como que a gente vai saber que aquela ação educativa teve efeito? Qual era o meu objetivo? Como que eu vou atestar? Qual é o indicador que diz que ela foi bem realizada? Isso é um desafio, né? Entender os critérios, os indicadores qualitativos, como é que a gente mede qualidade? Né? Então, eu vejo como um desafio. Né? E como é que a gente faz? A gente, por exemplo, muito raro a gente fazer uma ação que a gente vai fazer a gente pede para a pessoa dar a opinião dela no final de uma ação educativa. É bem difícil a gente conseguir e depois documentar isso. Não, olha, eu fiz essa ação aqui, mas o pessoal que participou aqui disse que foi uma droga. Você não faz isso, né? Ou para dizer, olha, vocês podiam melhorar nisso, né? Eu acho que é uma coisa que a gente deve pensar e que é desejável, né? A gente tentar, pelo menos. Se a gente vai conseguir, isso é uma segunda etapa, né? Mas a gente tentar fazer esse registro para que a gente possa melhorar, né? Fazer ações realmente que vão ao encontro àquilo que a gente se propôs a fazer. E a documentação dessas práticas, a gente, às vezes, perde muito, né? A gente faz um processo de escuta, uma roda de conversa, troca, constrói um conhecimento, aí depois a gente vai escrever. Mas será que a gente não perdeu muita coisa quando a gente vai só transcrever depois? Como que a gente vai documentar? Mas pensar isso antes. Hoje aqui a gente está filmando, né? Está documentando. Mas nem sempre a gente filma. Quando a gente vai, né, lá na escola, eu acho que é um desafio também da gestão da ação, que é a gente pensar nessa documentação. Gente, eu não sei quanto tempo eu já falei, mas eu tenho certeza que eu já passei um monte. E aí foram esses desafios que eu falei. Desculpa se eu confundi alguma coisa a vocês, mas é uma oportunidade muito boa vir conversar com vocês e fazer trocas. Já conversei bastante com Marília. Eu acho que a gente precisa aprender. A gente está sempre trocando, né? Entendendo, tendo novas ideias, se corrigindo, ouvindo críticas e mesmo tentando sempre se reformular para trabalhar pelo bem da sociedade em geral, né? Que, no fundo, seja patrimônio, seja educação, o objetivo final mesmo é o bem-estar das pessoas, né? E nunca perder isso de vista. E patrimônio existe, mas é patrimônio para quê? Patrimônio para quem? Isso tudo a gente não pode perder nunca de vista, né? Que, no final de tudo, o que a gente quer realmente é crescer e melhorar a condição de vida das pessoas.
Então é isso, gente. Obrigada, viu? Desculpa se eu falei muito. Boa tarde a todos e todas. Estou muito feliz de poder participar dessa mesa na tarde de hoje e queria iniciar trazendo os cumprimentos do professor Camilo de Mello Vasconcelos, que infelizmente estava previsto para fazer uma fala aqui hoje, mas ele está se recuperando da Covid, então ele parabeniza o evento também, e ele me chamou para compor e trazer uma reflexão sobre esse tema, que é tão importante, a educação patrimonial. Bom, eu me chamo Maurício, sou educador do MAI, atuo nessa área há alguns anos. Eu também gostaria de parabenizar o evento, o Levoc, a Marília, pela coordenação dessa semana. E essa fala de hoje, eu aproveitei uma reflexão que eu tinha feito no âmbito do Fórum de Acervos, que aconteceu no ano passado, organizado pelo GT da SAB, de Arqueologia, e pela REMAI. Então, naquela ocasião, eu trouxe essa reflexão do papel educacional do patrimônio e dos acervos, e para essa tarde de hoje eu vou pincelar algumas questões que eu pontuei naquele momento. Então, bom, é sempre muito bom poder dividir o espaço com colegas que vêm lidando com esse desafio de visibilizar, de promover o chamado patrimônio arqueológico e também os acervos em geral na sociedade, especialmente a partir desse lugar que é a educação, né? E aqui entendendo a educação de forma mais ampla, porque aí depois a gente pode ramificar em vários eixos, em várias especificações. E essa área ainda, ela enfrenta uma série de desafios em um país como o nosso, né, onde existe um projeto vigente de segregação, e especialmente de impedimento que as pessoas floresçam a partir das suas mais variadas existências, né? Então, a minha fala, ela busca reforçar de forma ensaística essa latência educacional dos objetos transformados por nossas mãos em patrimônio. Eu acho que a gente, como arqueólogos e arqueólogas, a gente tem essa capacidade de transformar esses materiais, os lugares em sítio, a partir do nosso conhecimento especializado. E, por outro lado, essa latência entendida como aquilo que está nesse estado de incubação e de dormência. O patrimônio arqueológico, os acervos em geral, e todos os nossos esforços de conservação, documentação, guarda e comunicação, somente fazem sentido quando eles chegam nas pessoas, né? Então, todo o nosso trabalho que acontece nesse bastidor, ele só faz sentido realmente quando ele, de fato, ele chega na sociedade, né? Quando ele atua na sociedade. Então, ou seja, o patrimônio, de forma geral, ele precisa sair dessa dormência, especialmente das reservas, onde eles ficam guardados, para que possam nos ajudar a intervir no presente. Atualmente, em nosso país, e isso é muito rico, a gente tem aí uma grande variedade de expressões, né, de áreas que trabalham com o patrimônio. A gente pode entender aí a educação patrimonial, a arqueologia pública, a educação museal, a divulgação científica, para citar algumas. E a gente pode se perguntar, todos esses campos são iguais? Não, né? Eles têm uma historicidade muito específica e também um jogo de forças entre eles. Mas, hoje, eu não pretendo entrar nessa especificidade. Acho que isso também mereceria aí um outro evento para a gente discutir essa riqueza de abordagens que a gente tem hoje. E eu, como arqueólogo, também como educador museal, educador patrimonial, eu transito facilmente entre esses vários campos e, ao longo da minha atuação, nesses anos, eu tenho entendido que essa variedade de abordagens, elas são uma potência do nosso fazer, não é? Mais do que uma fragilidade.
Obviamente que existem muitas disputas entre esses campos e também um movimento relacionado a essa historicidade e esses agentes que conduzem essas abordagens e esses campos, né? Mas eu vejo isso como uma potência da nossa realidade no Brasil. Em 2019, a revista do CPC da USP organizou um dossiê muito interessante que está disponível na internet, que vocês podem acessar, que foi organizado pelo Gabriel Fernandes, pelo João Demarche e pela Simone Ricifone, e que faz um balanço desse campo, né, da chamada educação patrimonial. E o que é interessante a gente pensar, a educação patrimonial ela não é a mesma, no caso da arqueologia, né, que adentrou aí o campo de forma avassaladora a partir dos anos 2000, com a portaria 230, ela não é mais aquela educação daquele momento. Ela mudou muito, né? Ela ampliou, se potencializou, ela cresceu nesses últimos anos. E ela foi transformada especialmente por esse alargamento constante do conceito de patrimônio e da multiplicação de práticas em torno dele. O IFAM, como, né, a nossa colega fez uma fala incrível agora no início, ele vem trabalhando aí nesses últimos anos, ajudando a delinear esses marcos programáticos, né, e diretrizes para garantir alguns princípios mínimos do que seja essa educação patrimonial hoje. Entretanto, a minha percepção como profissional que está nessa linha de frente é que, muitas vezes, na arqueologia, a visão que se tem da educação patrimonial é aquela ainda do início dos anos 2000, né? Mas ela mudou muito. Hoje ela é esse processo mais amplo, né? E aí a gente teve, durante muito tempo, essa supremacia do guia básico de educação patrimonial e a sua alfabetização cultural, especialmente no âmbito dos programas de licenciamento ambiental, que ajudaram muito a arqueologia a chegar na sociedade, mas que também, pela própria dinâmica do licenciamento, muitas vezes foi produzido materiais com uma linguagem muito técnica, sem conexão com a realidade local e com o patrimônio cultural de forma mais ampla. Entretanto, acho que mesmo com todas essas críticas, ainda bem que tivemos a entrada da educação patrimonial na arqueologia, né, que a gente teve essa regulação aí da nossa área, porque sem ela, eu acredito que estaríamos, né, muito pior, né? Então, acho que as pessoas acabam usando a educação patrimonial como um saco de pancadas, né, de práticas ruins, né? Mas eu acho que sem ela a gente estaria ainda muito atrás, e ela nos ajudou muito, né? O próprio guia, eu mesmo, ao longo da minha formação, ele foi uma ferramenta que eu mobilizei muitas vezes, que eu utilizei em campo, utilizei em vários trabalhos. Então, eu acho que a gente precisa ler ele sem ser anacrônicos, né? Eu acho que ele foi uma ferramenta muito importante para a gente avançar nesse sentido, especialmente na arqueologia, né? Eu acho que sem ele a arqueologia estaria ainda mais distante da sociedade como um todo. Então, como um profissional de um museu universitário, eu me tornei arqueólogo justamente nesse lugar, né? Como eu chamo, né, esse chão de fábrica dos museus, atendendo todos os tipos de público e na posição privilegiada de mediador, né, educador museal ou educador patrimonial, como aquele que está nesse entre mundos, entre os ecos do passado e do presente, materializados por meio do patrimônio e dos acervos, entre os olhares das pessoas e as comunidades carregadas de seus repertórios específicos, inserido nas políticas institucionais e na posição de educador, com a nossa capacidade de ouvir. Ainda temos um desafio enorme para enfrentar em relação à promoção do patrimônio, pois as desigualdades são muitas. Eu conheci a arqueologia justamente por ser tocado por essa latência educacional, já adulto, devido a uma política patrimonial e de acervos, que preza pelo caráter indissociável de salvaguardar e comunicar.
e pela sua capacidade de lançar perguntas, especialmente por meio de exposições, ações educativas. Então, eu, quando entrei na universidade, eu entrei para fazer História, mas eu fui transformado por uma exposição de arqueologia no MAI, né? Não conhecia arqueologia, eu queria ser professor de História. Então, foi justamente nesse lugar, né, de comunicação, de extroversão e da educação que, de fato, a arqueologia ela entrou na minha vida, né, a partir de um museu universitário público e aberto à sociedade, e que mudou radicalmente a minha trajetória. E, claro, que ninguém nasce gostando de arqueologia, né, mas aprende a partir das oportunidades ao longo da vida. E também, claro, que como profissionais, a gente não quer que todo mundo goste de arqueologia, né? Ou que a pessoa assuma essa profissão, mas que a arqueologia possa ser um meio e não um fim em si mesma. Queremos que as pessoas tenham acesso para conhecer e poder ter o direito de elaborar suas próprias opiniões em um território democrático, pois sabemos muito bem que, no contexto atual do país, a opinião não pode ferir os direitos e as garantias do convívio com a diferença. O potencial educacional do patrimônio e dos acervos ele é infinito, pois entendo que essa abordagem está em tudo em que fazemos, independente se você é um profissional da arqueologia de contrato, um profissional acadêmico da gestão, realiza o seu trabalho prioritariamente nos laboratórios, interpretando os dados, ou em conjunto com diferentes segmentos sociais. E por que a dimensão educacional está em tudo que fazemos na arqueologia? E boa parte das respostas serão porque eu justamente quero contar uma história, né? E que história é essa? É uma história especialmente de pessoas que foram apagadas e silenciadas ao longo do tempo. Logo, temos um compromisso imenso para produzir e fazer emergir essas histórias ecoarem para as pessoas, né, e pelas pessoas. Isso ocorre principalmente porque o patrimônio arqueológico produzido pelas pesquisas é um bem comum e se insere na vida sociocultural de muitas formas. E o papel da ciência é justamente garantir qualidade de vida e justiça social. E, atualmente, temos cada vez mais entendido que são somente as pesquisas e especialistas, né, que inserem o chamado patrimônio arqueológico na dimensão da vida, né, que não são somente as pesquisas, né. É claro que a gente tem esse poder como profissionais, né, de criar o patrimônio, de produzir sítios arqueológicos, mas, hoje em dia, a gente alargou essa compreensão de que esse movimento de interpretação ele não está somente relacionado a especialistas, né? Mas todo mundo produz as suas narrativas e as suas histórias em torno dos objetos, dos territórios e das paisagens, né? Então, os objetos, antes de serem patrimônio arqueológico, eles podem estar organizados em coleções formadas nos mais diferentes locais do país. Por exemplo, nessa foto aqui eu trago essa imagem que é na região ali do Médio Solimões, no estado do Amazonas, dentro de uma unidade de conservação de uso sustentável, e que a gente tem uma família que mora sobre um sítio arqueológico de mais ou menos 22 hectares, e essa família foi construindo essa coleção doméstica, né? E cada um desses fragmentos aciona uma narrativa, uma memória e uma percepção do que seja essa materialidade, e também ajuda a reafirmar a memória desse grupo social. Então, um objeto arqueológico ele carrega várias camadas. Ele pode ser esse material que a gente entende dentro de várias fases e tradições, mas também é um objeto que é apropriado de forma afetiva e que reafirma esse vínculo social desse grupo nesse território, né? Então, aqui só para trazer um exemplo de como esses materiais vêm sendo lidos e percebidos a partir de muitas formas. Então, ou seja, antes de serem um bem da união, compõem esses elos mais íntimos do pertencimento. E, nesse sentido, nosso desafio está em nossa capacidade de escutar essas apropriações. Como essas formas de interpretar o mundo podem nos ajudar a elaborar políticas patrimoniais
e educacionais que já nascem imersas no seu potencial comunicacional? Aqui eu trago como pergunta para a gente pensar nesse desafio. Segundo a Marilena Chauí, em um vídeo muito interessante que está na internet de 2017, ela comenta que intelectuais de esquerda e de direita, em um país com uma democracia frágil, possuem uma postura autoritária de querer levar a consciência e outras benesses para as populações. E o desafio é justamente o contrário. O outro já é uma consciência, e eu tenho que ouvir como essa consciência pensa, o que ela tem para dizer e como ela organiza o mundo. Sou eu que aprendo trabalhando com ela. Também não podemos esquecer que os movimentos reacionários e que buscam achatar a vida em uma única perspectiva nos demandam ouvir, mas também nos posicionar e defender os espaços de diálogo e circulação de ideias. Não podemos abrir o espaço para o negacionismo, para a intolerância, e precisamos cada vez mais defender a ciência, e a educação patrimonial é um forte espaço para que a gente conseguiu fortalecer nessas últimas décadas e que pode contribuir profundamente para esse local, para esse território democrático das ideias e da troca e do crescimento de todos e todas. Muitas vezes, nós que nos aventuramos por buscar o sentido social que fazemos, temos que carregar esse corpo científico que é lido de muitas formas, né? Aqui pensando no caso da arqueologia em específico, né? E muitas vezes eu, né, que sou arqueólogo, eu estava até comentando com a Marília antes, né? Eu sou lido muito mais como educador do que como arqueólogo, porque eu justamente estou nesse lugar da extensão, da divulgação. E isso a gente sabe que é um projeto político de país, né? A gente olhar como a área da educação e da divulgação como algo menor, né? Mas, de fato, se a gente quer transformar a sociedade, é esse campo do conhecimento que a gente precisa fortalecer e incentivar para que mais pessoas tenham acesso a uma educação de qualidade, né? Então, uma força constante e ainda presente de um regime colonial, normativo, que tende a achatar e sufocar as novas forças de criação. Qualquer arqueologia que busca se misturar com as nuances e os desafios das nossas questões na América Latina merece um lugar à margem. Mas é justamente na margem que está a nossa potência, pois, como nos ensinam os movimentos sociais, a atuação dos coletivos indígenas, quilombolas, campesinos, periféricos, entre tantos outros, nós já estamos à margem do sistema mundo, desde sempre. E precisamos olhar para ele a partir de outras perspectivas, e na margem temos o distanciamento necessário para promover a mudança. Não tem uma leitura de que a arqueologia ou a educação patrimonial ela vai salvar o mundo, né? Mas que nós, como profissionais, precisamos tirar a dormência educacional de nossas práticas, do patrimônio e dos acervos. E, para isso, precisamos assumir a capacidade de educar, ou seja, precisamos estar em relação ao outro, né? As arqueologias, então, hoje, a arqueologia ela vem mudando muito, né? Ela vem se transformando, especialmente no contexto latino-americano, e isso tem sido muito rico perceber e vivenciar, como no caso das arqueologias indígenas, colaborativas, das gentes, entre tantas outras. E esse processo, né, nesse sentido, tem alargado as nossas noções de patrimônio e de acervo, e de uma educação para o patrimônio. Por outro lado, a dimensão preservacionista e patrimonial que adentrou a arqueologia brasileira nas últimas décadas tem garantido uma atenção especial para o patrimônio, né, e para os acervos também. Temos experimentado muitas formas de tirar a dormência educacional das coleções e do acervo, e temos experimentado também muitas maneiras de fazer isso, como eu comentei no início, né? A gente tem a arqueologia pública, a divulgação científica, a educação museal, ou mesmo a chamada educação patrimonial, entre muitas outras abordagens com históricos e inspirações distintos.
Entretanto, devido ao cenário de transformação do campo como apresentado e devido aos desafios de um mundo em ruínas, onde as marcas do antropoceno têm apontado para o futuro incerto, eu faço um convite para nós aqui, para a gente pensar, né, e justamente inverter essa ordem de como esses processos patrimoniais e curatoriais, geralmente, eles acontecem, né? Acredito que o patrimônio e os acervos, né, que percebem essa latência na sua dimensão educacional, a gente precisa arriscar um pouco mais. E, nesse sentido, vários movimentos sociais, né, como os grupos indígenas tradicionais, que eu tenho a oportunidade de trabalhar, têm nos ensinado que o nosso trabalho e pesquisa não precisa necessariamente iniciar por uma escavação ou pela produção de mais acervos, mas, sobretudo, pela nossa capacidade de interação e de afetar e ser afetado pelo outro, ou seja, pela sua dimensão educacional e por essa dimensão da dialogia. Dessa forma, é urgente inverter e compreender que a produção do patrimônio arqueológico e dos acervos, ele começa pela sua perspectiva comunicacional e educacional no presente. As novas arqueologias do século XXI têm reforçado isso. Portanto, a nossa área e o campo sempre delegado ao fim dos processos curatoriais tem uma demanda que grita para que possamos tentar mudar o curso de nossa história. É possível pensarmos em uma política patrimonial que parta de sua dimensão comunicacional e que ela, de fato, possa desenhar os formatos de salvaguarda. Então, aqui, pensando um pouco nesses formatos, digamos, corriqueiros que a gente realiza, em que a educação patrimonial ela acontece no fim das pesquisas, né? Então, você tem um trabalho de escavação, de levantamento, você faz todo o trabalho de curadoria, de laboratório, e depois a gente divulga isso para a sociedade. Então, como é que a gente pode inverter esse processo e já envolver a comunidade desde o início, né, para que também possam trazer essas outras narrativas, esses outros olhares desde o início da pesquisa arqueológica, né? E claro que a gente pode estender isso para qualquer outro campo do conhecimento também. Bom, encerro a minha fala e convido, né, a todos nós aqui para que a gente pense, né, e também evoque mais essa dimensão educacional em nossas práticas e produções de patrimônio e acervos, e logo precisamos tirá-lo do seu lugar já costumeiro de fechamento de ciclos. Inclusive, né, como foi comentado aqui na fala anterior à minha, muito interessante, a própria educação patrimonial hoje, como ela é entendida, ela já aponta essa perspectiva, né, como um processo que ele tem que acontecer desde o início, transversal, de forma crítica, envolvendo diferentes agentes, não é? E aí, com a participação efetiva das comunidades em todo o processo educativo, a correlação do trabalho implementado com a vida e o cotidiano das pessoas envolvidas, a implementação de estratégias de mediação entre diferentes esferas da vida e dos bens, a consideração do patrimônio como campo de conflitos, a valorização e o uso do território como espaço educativo e a vinculação das políticas públicas, né, das mais variadas, de turismo, gênero, entre tantos outros, com a própria valorização do patrimônio. E uma terra de Paulo Freire, um dos maiores educadores e um dos pesquisadores mais lidos, né, no mundo inteiro, brasileiros, né, acredito que, no âmbito do patrimônio e dos acervos, inspirados pela educação como espaço de estar em relação ao outro, ele possa trazer contribuições do sul global para a gente pensar essa arqueologia e o patrimônio mundial. Então, é isso, gente. Obrigado. É isso. Boa tarde a todos. Essa temática, educação patrimonial, desafios e possibilidades, ela foi pensada, né, justamente para que a gente pudesse discutir quais desafios e quais possibilidades nós teríamos para superar, ou pelo menos minimizar, esses desafios. Quando eu iniciei a pesquisa de doutorado em Pernambuco, eu trabalhei as pinturas rupestres de Pernambuco. Nós visitamos diversos sítios, foram cadastrados mais de 400 sítios no projeto que foi coordenado pela doutora Marie Pessi, da FACEP. E a grande maioria dos sítios que nós íamos
tinham problemas de conservação. Problemas de conservação não apenas naturais, mas, em sua maioria, eram problemas de conservação, né, de destruição antrópica dos sítios. E aquilo me incomodou bastante, porque, na grande maioria das vezes, as próprias pessoas das comunidades, né, colocavam seus nomes sobre os painéis de pintura e gravura rupestre, quando não pintavam dentro das gravuras e faziam desenhos, e quando também não retiravam parte desse patrimônio arqueológico para levar para casa. Então, pensando no desafio de tentar proteger esse patrimônio por meio da educação, né, e as possibilidades de proteção utilizando a educação patrimonial como vetor principal, né? Por isso, pensei essa temática, já foi discutida em um outro ciclo de palestras na UFPE, em 2017, e pensei em trazê-la novamente para esse ciclo de palestras, para que a gente pudesse discutir, né, com novos olhares, em um outro âmbito de pesquisa, essas dificuldades que nós temos. O conceito de educação patrimonial já foi muito bem discutido aqui pelos colegas da mesa, mas eu trago aqui 3 pontos muito importantes que a gente tem que trazer, que a gente tem que levar em consideração: o reconhecimento desse patrimônio pelas comunidades, né, a valorização, e para que ele seja preservado, ele precisa ser reconhecido e valorizado. O sentimento de identidade e pertencimento dessa comunidade com o seu patrimônio, né? Então, qual o principal objetivo que nós tínhamos, né, para agir, né, para trabalhar com essas comunidades? Era sensibilizá-las, era mostrar a importância da sua história e mostrar a importância desse patrimônio, né, para que esse sentimento de pertencimento e identidade fosse aflorado. De todo modo, quando a gente pensa, né, tanto na Portaria 137 como na Instrução Normativa de 2015, que vai trabalhar principalmente com a arqueologia de contrato, né, com aquela necessidade de elaborar um programa de educação patrimonial voltado para a preservação mesmo desse patrimônio. Então, eu trago hoje para vocês mais as ações que a Fundação Paranambuc, né, que é uma fundação de pesquisa, que foi criada, é uma entidade sem fins lucrativos, e ela tem como objetivo principal as pesquisas arqueológicas, tanto em terra como subaquáticas, né? E um dos trabalhos que a Fundação faz, que ela foi pensada inicialmente não só para fazer pesquisa, mas para levar essa pesquisa, que era feita dentro da universidade, do campo acadêmico, para a comunidade. Então, levar esse conhecimento da academia e difundir para a comunidade em geral, né? Então, pensar esse patrimônio arqueológico, histórico e os desdobramentos sociais que ele tem. Então, a Fundação Paranambuc, hoje, ela possui convênios de cooperação acadêmica com várias instituições, a UFPE, o MAI, e alguns institutos também, o Instituto Histórico de Pernambuco, o de Vitória de Santo Antão. A gente agora está organizando um convênio com a Faculdade de Tecnologia, também, aqui de São Paulo, a FATEC, para trabalhar com os alunos do curso de Jogos Digitais, para que eles possam construir jogos educativos que a gente possa utilizar nas nossas atividades. Além desses convênios de cooperação acadêmica, nós também temos convênios de estágio supervisionado com a Universidade Federal de Pernambuco. Bem, as atividades de educação patrimonial que nós desenvolvemos, elas são voltadas tanto para as comunidades tradicionais, né, os quilombolas, as comunidades indígenas, como para as escolas, tanto escolas municipais e estaduais, as escolas públicas, como para as escolas privadas. E trabalhamos com um público bem amplo, né, porque a gente trabalha desde os pequenos, do ensino fundamental 1, de 6 a 10 anos, o ensino fundamental 2 e o ensino médio.
E como essas atividades elas são elaboradas, elas são divididas. Então, a gente organiza essas atividades de acordo com o público, claro, né, para que você possa ter uma maneira de se comunicar que seja propícia, que seja possível com aquele público. Dependendo da idade da criança, a gente vai utilizar termos e formas de trabalho lúdico, né, que facilite o entendimento e a compreensão da importância do patrimônio. Então, a gente trabalha com palestras, oficinas temáticas, exposições e visitas a instituições de guarda, como museus, os institutos históricos de Pernambuco. As palestras, elas são diversificadas. A gente trabalha tanto com as crianças, que a gente vai mostrar as fotos para vocês aqui, né, do ensino fundamental 1 e 2, como com os alunos do ensino médio. E qual a temática que a gente aborda principalmente? Conceito de arqueologia e patrimônio, né? Quando a gente trabalha com as crianças, a gente aborda com uma linguagem e uma maneira mais lúdica de trabalhar. E com o ensino médio, a gente trabalha muito com projetos de extensão da universidade, que eles estão vinculados à fundação também, da Universidade Federal de Pernambuco, onde a gente trabalha, tem um projeto muito interessante, que é o curso de arqueologia e a profissão do arqueólogo, né, que a gente leva esse conhecimento, essa discussão do que o arqueólogo, de como é essa profissão e o que é esse curso de arqueologia da UFPE para os alunos do 3º ano do ensino médio, que estão finalizando aí e vão entrar na universidade. E, com relação ao retorno que a Maricléa colocou, é muito interessante que a gente tem esse retorno anualmente, a gente consegue verificar, porque 10% dos alunos que entram no curso de arqueologia da UFPE são provenientes dessas palestras que a gente ministra. Então, foram nossos alunos, passaram, né, por todo esse processo de educação patrimonial desses projetos de extensão da universidade vinculados à Fundação Paranambuco. Então, aqui são algumas imagens minha e do professor Carlos Rios, que a gente faz. Essas palestras elas atendem tanto a um público adolescente como a um público infantil, não é? E, quando a gente pode, a gente acaba levando o material arqueológico também para que as crianças possam conhecer, não só apenas por fotografia, mas possam ter esse contato com esse material, que muitas vezes são materiais que são possibilitados pelas instituições que nós temos convênio. Aqui é um pouco das aulas que o professor Carlos faz durante o curso essas palestras do curso de arqueologia e a profissão do arqueólogo. Então, aqui com alunos do 3º ano. É interessante que essa atividade foi efetuada no sertão de Pernambuco, num município chamado Solidão, que é um município que já faz divisa entre Pernambuco e Paraíba. Aqui, ao final das palestras, a gente sempre tenta pedir um retorno, né, do público, para que a gente veja como foi, qual foi o grau de, não só de satisfação, mas o que eles entenderam e quais as maneiras, né, quais os critérios que nós poderíamos também melhorar ou modificar para que a gente possa trabalhar com esse público. Então, dentro dessas palestras, eu coloquei aqui alguns pontos interessantes que a gente trabalha com eles. Então, o que é patrimônio? Né? Como preservar esse patrimônio? Por que preservar esse patrimônio? E a gente mostra que esse conceito de patrimônio é um conceito muito alargado. A gente fala num conceito de patrimônio maior, mas que ele se subdivide em diversas categorias. E essas categorias, elas muitas vezes se entrelaçam. Então, a gente fala em patrimônio histórico, patrimônio familiar, público, arquitetônico, ambiental, religioso e, finalmente, o arqueológico, que é o ponto-chave das nossas palestras. E uma das questões interessantes é mostrar que, em um mesmo patrimônio, você pode ter diversos conceitos, né? O patrimônio ele pode ser histórico, por exemplo, arquitetônico, religioso e arqueológico. Então, você não tem categorias que são completamente divididas e unificadas.
Além dessa questão das palestras, de levar esse conhecimento, a gente também trabalha com atividades lúdicas, né, com as crianças e com os adolescentes. Essas oficinas temáticas, elas são um pouco do que a gente passa durante as palestras, falando de patrimônio, falando do patrimônio que existe no entorno do município ou até mesmo dentro do próprio município, em virtude das pesquisas que nós já fizemos por lá. Então, muitos municípios têm sítios com pinturas e gravuras rupestres, por exemplo, e os moradores não conhecem, né? Os alunos, os professores não têm esse conhecimento. Então, a gente leva toda essa questão das oficinas temáticas para esses alunos. Então, oficinas de pintura, então eles reproduzem as pinturas rupestres, ou reproduzem o patrimônio da cidade, né, da comunidade, e o que eles entendem por patrimônio. Porque, muitas vezes, o que nós entendemos por patrimônio não é bem o que eles entendem, o que, para eles, é importante e é necessário ser preservado. Então, a gente tem aqui algumas imagens dessas oficinas de pintura com as crianças. Aqui são oficinas de pintura rupestre mesmo. Como eles se divertem, como eles aprendem, né, dentro dessa visão lúdica, aprendem brincando e pintando qual a importância desse patrimônio. E um dos retornos que nós tivemos também, no decorrer dessas atividades, é que essas crianças, elas levam esse conhecimento para casa. Elas levam esse conhecimento de patrimônio e da necessidade de preservar esse patrimônio. Então, já aconteceu de nós irmos a alguns sítios e os pais, né, dessas crianças falarem, não, a gente já conhece, agora meu filho veio, teve a oficina, participou, e a gente sabe da importância desse patrimônio agora, porque nós não conhecíamos o que eram essas pinturas, o que eram essas gravuras, e a importância de não permitir que pessoas vão lá, escrevam seus nomes. Estive aqui em 2008, estive aqui, a gente tem isso no Brasil inteiro, né? Mas em Pernambuco é muito latente e é presente nesses sítios. Ao final das oficinas, a gente faz uma exposição na escola, né, todos os alunos mostram, e muitas vezes fica aí uma semana nas áreas comuns da escola a exposição das obras, né, das pinturas que eles reproduzem, e eles ficam super... Eles gostam bastante de fazer esse tipo de atividade. Além dessas oficinas temáticas, além dessas oficinas de pintura, nós trabalhamos também com os adolescentes, esse público um pouco maior, com oficinas de cerâmica. Então, nós levamos potes cerâmicos, eles quebram os potinhos e começam a colar. E o interessante é que eles começam a ver que o arqueólogo, dificilmente a gente encontra urnas completas. Normalmente, nós encontramos, nós identificamos nas escavações, nas prospecções, fragmentos desse material. E esse trabalho de laboratório, de colar, de recompor esse material, é um trabalho muito importante. Então, é isso que a gente passa para eles também. Então, além de colar, de recompor esse material, eles pintam. E aí é muito interessante como eles, você já vem aqui que é um público que tem uma idade maior, né? Mas eles gostam, e aí, no final, todo o material é exposto na escola. Nós trabalhamos com várias turmas, então a escola sempre organiza uma área comum para fazer a exposição do trabalho de todas as turmas que foram afetadas, né, pelo projeto. Aqui são outras fotos também de trabalhos que a gente faz, um trabalho muito inclusivo, né? Então, todas as crianças da escola participam desse trabalho, dessas oficinas. Essa daqui já foram oficinas temáticas que foram feitas em uma comunidade quilombola, no Rio Grande do Norte, chamada Comunidade Boa Vista dos Negros, em Parelhas, no Rio Grande do Norte. Então, além das atividades em escolas, nós também realizamos atividades em comunidades tradicionais, né, além de colônias de pesca, para trazer esse sentimento de maritimidade também, enfim, porque nós também trabalhamos com arqueologia subaquática, não só a preservação desse patrimônio em terra, mas a preservação desse patrimônio que está embaixo d'água. E qual a repercussão dessas nossas atividades? Que é o que fica, né? O que a gente se pergunta. Será que o que a gente falou foi claro? Será que os alunos entenderam?
E foi muito interessante, está sendo muito interessante, porque a gente fez um trabalho de educação patrimonial em Solidão, nesse município, e 3 meses depois recebi uma mensagem da secretária de Cultura, né, me falando que as escolas se juntaram e fizeram uma feira de ciências sobre arqueologia. Então, quando nós chegamos, muitos nem conheciam o que era arqueologia, o que era ciência arqueológica, qual era o conceito de patrimônio. E, depois desse trabalho, eles se juntaram, tanto as escolas da cidade como as escolas rurais, porque a gente fez esse trabalho em todas as escolas, tivemos esse cuidado de trabalhar com todas as escolas, as mais distantes também. E aí a gente teve esse retorno, né? Recebi as imagens e fiquei muito feliz de saber que o nosso trabalho, que ele repercute, que as pessoas entendem e que as pessoas passam para frente. Tá? Então, aqui é interessante a representação das pinturas rupestres em fragmentos de rocha que eles tiraram e acabaram fazendo, né, do trabalho que a gente apresentou. Uma outra oficina temática que a gente faz com eles é de escavação. Então, eles reproduziram essa oficina temática durante essa feira de ciências. Então, foi muito interessante esse trabalho e esse retorno que a gente vem tendo, né, dos projetos de educação patrimonial que a Fundação Paranambuco vem desenvolvendo no estado de Pernambuco. Além das oficinas, das palestras, a gente também faz algumas exposições. Nós temos uma exposição montada, né, que ela é uma exposição itinerante acerca dos naufrágios de Pernambuco. Pernambuco, a gente tem mais de 300 naufrágios cadastrados. É um local onde tem um patrimônio arqueológico subaquático riquíssimo. E aí a gente faz essa exposição e leva esse conhecimento para as comunidades. Tá? Essa exposição é muito interessante porque ela atinge o público de todas as idades. Então, vocês veem aqui as crianças, né, os pequenininhos que participam, né, a gente leva para as escolas de ensino fundamental, de ensino médio, eles participam de todo o processo da exposição e depois tem um filme educativo que é feito para as crianças, para que eles entendam o que é um naufrágio, o que é arqueologia, o que é um patrimônio arqueológico. Após a exposição e a participação deles, eles assinam a ata e recebem um certificado de participação no evento. Essa exposição a gente também leva para o sertão e agreste de Pernambuco, tá? E é muito bem, e assim as pessoas, ela é muito bem recebida pelos alunos das escolas. Além das exposições, a gente também tem vários convites para participar de eventos escolares, como Feira de Ciências, e nós vamos, né, os professores que compõem a fundação, né, a grande maioria são professores da Universidade Federal de Pernambuco. Essa Feira de Ciências aqui foi de uma escola particular, em Recife, e a gente levou aqui algumas réplicas do Museu de Arqueologia da Universidade Católica de Pernambuco, e um material que também é exposto no museu. A gente treinou, ficou com as crianças aí uma semana, trabalhando com eles o que era esse material lítico, com a importância, como estão falando um pouco da utilização, para que eles pudessem apresentar na Feira de Ciências. Além desse trabalho, a gente também faz capacitação de condutores de turismo. Na grande maioria das vezes, a gente vai em loco, nos sítios arqueológicos. Agora, em julho, a gente vai fazer esse trabalho no Parque Nacional do Catimbau. A professora Daniela vai participar comigo também dessa ação. Então, a gente vai fazer a capacitação desses condutores do Parque Nacional do Catimbau. A gente faz uma aula teórica e, depois, as aulas práticas em sítios pré-estabelecidos por eles mesmos. Também a gente organiza eventos como esse que a gente está aqui hoje. Esse aí é lá no Instituto Histórico e Geográfico de Pernambuco. Ali o professor Marcos Albuquerque, que é um grande arqueólogo pernambucano que trabalha com as fortificações. E cursos que a gente disponibiliza para os alunos de graduação para que eles possam participar com a gente dessas ações.
tanto os cursos de mergulho, aqui também, como cursos de primeiros socorros. Além de todo esse material, a Fundação Paranambuco ela tem uma revista científica, uma revista de divulgação científica, a revista Noctua, que ela pode ser acessada pelo site da Fundação, que eu vou mostrar para vocês depois. Nós já começamos essa revista em 2016, e, anualmente, a gente tem a publicação de 2 números da revista. Tá? E aí eu agradeço a vocês. Aqui está o contato da Fundação, o site, para quem quiser conhecer um pouco mais sobre as nossas atividades, o e-mail e as redes sociais. Muito obrigada. Bom, só posso agradecer novamente todos os que estão aqui presentes, famosos poucos mais bons, que é isso que interessa. E vai ficar filmado, então outras pessoas podem assistir depois essa troca de conhecimento tão valiosa, né, que vocês disponibilizaram para a gente. Muito obrigado para todos vocês. E é isso. Então, amanhã nós temos a Arqueologia do Estado de São Paulo, não é isso? E, novamente, agradeço a todos. Obrigado.